Nesse vídeo, o entrevistado é o professor, historiador, compositor, escritor e comentarista Luiz Antônio Simas. O governo do Brasil atualmente é o túmulo do carnaval. Não tem coisa mais anticarnavalesca do que isso que a gente está vendo aí, essa experiência aterrorizante. A gente continua querendo que o filho estude Zeus, Atena, Hermes, Poseidon nas escolas e não admite que a criança estude Xangô, Oxóssi, Exu, Oxalá. E aí descobri que meu Twitter foi usado como um exemplo de que o desfile das escolas de samba, na verdade, é um espetáculo, né, de culto a Satanás. E essa brasilidade é muito forte. Eu acho, inclusive, que é a brasilidade que pode nos salvar do Brasil, nesse sentido, né? Pensando o Brasil como esse projeto de exclusão. Esse vídeo, como eu anunciei na abertura, é com o Luiz Antônio Simas. E, como eu disse, multitarefa, né? Compositor, historiador, escritor, comentarista de futebol, de carnaval, babalô também, né, Simas? Mas isso aí é uma coisa mais não é para ligada à tradição familiar. Na verdade, a gente vai jogando aí, batendo uma bola em algumas posições, tenta ser um pouco polivalente. Eu me divirto, rapaz, com esse negócio de compor, de escrever. Então, no fim das contas, a gente vai fazendo as coisas. Tá bom. Então, tudo bem? Como é que você está? Como é que tá levando a vida? Na verdade, na entrevista anterior, eu tinha falado que tinha que cortar essa pergunta tudo bem do cardápio, mas eu não... verdade. Vai pelo reflexo, né? Não, mas é isso, vamos levando. O negócio é esse mesmo. Tá bem, família com saúde, estamos numa situação aí que aparentemente é melhor, né? Ainda que a gente precise jogar ainda um pouquinho recuado, né? Não dá também para botar o time todo para frente, mas vamos levando, vamos levando. Está melhor do que já esteve. Isso aí, pelo menos, é verdade. Botafogo entrando nos eixos, então vamos melhorando, né? Isso aí é o estranho, mas tudo bem. Ô, Simas, a gente vai bater um papo aqui, como eu te falei, eu gosto de falar de política não só com os engravatados de Brasília, mas com a sociedade de uma maneira geral, né? Então aqui a gente já falou com alguns representantes da sociedade civil de movimentos populares e vamos falar com outros também. Mas assim, você falou no Twitter que você estava dando um tempo agora, está entrando num transe de pré-desfile de carnaval, que agora o objetivo é ir para o sambódromo, ritualizar a vida, né? Esse é o termo que você usa. Agora, eu estou vendo o que eu noto é que a cada ano que passa, parece que a vida, a barra pesada da vida, está entrando cada vez mais nos rituais das escolas de samba, né? A realidade crua está entrando, né, nos rituais da escola de samba, nos desfiles, né? Esse ano tem vários enredos políticos, ou direta ou indiretamente, né? Então, a que você atribui isso? Essa abordagem da vida real cada vez mais presente no sambódromo? Olha, Chico, eu vejo isso primeiro de uma forma bastante positiva, porque a gente tem temáticas políticas e cada vez mais a gente tem temáticas ligadas ao complexo cultural, político, poético, religioso afro-carioca, né? Afro-brasileiro. O que eu acho que é muito positivo, até porque as escolas de samba, elas se estruturam a partir da construção de sociabilidades negras no pós-abolição da escravatura, né? E aí eu vou te dizer uma coisa que talvez seja curiosa, rapaz. Escola de samba, você pode anotar isso ao longo da história da escola de samba. Quando tem muito dinheiro, o negócio desanda, parece que não dá certo. Porque você vai ver que, para mim, pelo menos, a pior fase da história das escolas de samba foi aquela em que a grana jorrou com mais facilidade. Ali, meados dos anos 90, primeira década do século XXI, havia muito dinheiro, né? Muito patrocínio rolando, as escolas fazendo enredos patrocinados. Foi quando a Mangueira fez o Chico Recarei, não? Mangueira faz o Chico Recarei um pouquinho antes, Salgueiro faz desfile homenageando Companhia Aérea TAM, a Beija-Flor faz para Varig, a Porto da Pedra faz para iogurte, né?
As cidades mais duvidosas começam a, de certa maneira, lavar dinheiro, por exemplo, em desfile de carnaval. Aquilo foi uma loucura. E o que acontece? Aquilo criava uma desconexão muito grande entre as escolas de samba e suas comunidades, né? A qualidade dos sambas era uma porcaria. Como é que você vai fazer um samba bom com enredo sobre, por exemplo, shampoo, com enredo sobre laticínio, né? Um extrato de tomate? Não tem quem tire leite de pedra a esse ponto. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, é paradoxal isso, mas a crise, né, ela, de certa maneira, auxilia as escolas de samba a um reencontro com o que elas têm de mais poderoso, que são as suas comunidades. Então, na falta do dinheiro, não tem enredo patrocinado, não tem quem patrocine. E isso acaba abrindo espaço, primeiro, para a audácia positiva, uso audácia no sentido positivo, de uma geração de carnavalescos que estão chegando aí, né? E estão apresentando suas ideias de uma forma muito vigorosa. Isso é muito interessante. E as próprias escolas de samba mergulhadas em temáticas que são muito mais, admitamos aqui, né, coerentes com as suas trajetórias do que enredos sobre lactobacilo da folia. Então não tem como, né? Isso é positivo. E acho que o instante em que nós vivemos mesmo, a crise em que o país está mergulhado, né, a ascensão da extrema-direita, todo o processo de colapso da economia, misturando tudo isso com uma pandemia terrível, né, tudo isso, de certa forma, desperta nas escolas de samba esse sentido comunitário e pedagógico. Então, a gente tem uma leva de enredos que é extremamente interessante. Eu acho que é por aí. Então, eu acho que não lembro de outra vitrine mais nobre para a beleza das religiões afro-brasileiras, né? É a escola de samba que consegue botar no horário nobre da Globo o Exu e outros orixás para todo mundo que está lá, classe média, que talvez não tenha nenhuma noção do que é isso, tenha um preconceito, uma distância. Naquela hora, a beleza da escola de samba faz isso tudo ser superado, né? Então, nesse sentido, em tempos de Sérgio Camargo, isso aí é ouro, né? Não tenha dúvida nenhuma, né? E é interessante porque as escolas de samba começam a desfilar em 1932, né? O primeiro desfile. E a temática das religiosidades afro-brasileiras, ela vai surgir muito depois. As escolas de samba desfilavam contando enredos que falavam de efemérides da história oficial da pátria. Então, os personagens que apareciam em enredos eram a Princesa Isabel, né, Oswaldo Cruz, Santos Dumont, Rui Barbosa, essa turma toda, Batalha Naval do Riachuelo, até que, num certo momento, as escolas de samba começam a ter uma conexão mais profunda com um universo mesmo cultural e espiritual afro-brasileiro. A primeira escola de samba de grupo especial do Rio de Janeiro a citar um orixá é o Império Serrano. Isso é só em 1966, com Glórias e Graças da Bahia. Os desfiles começam em 32. Mas aí essa temática vem, né? E eu não tenho dúvidas que a escola de samba e a música popular brasileira foram as duas instâncias mais poderosas, né, para, de certa maneira, popularizar os rituais afro-brasileiros e, consequentemente, combater o que eu não chamo de intolerância religiosa, o que eu chamo de racismo religioso, né? Porque eu acho que a gente tem que falar as coisas a partir do que elas são. É racismo religioso, está inserido na desqualificação dos campos simbólicos de elaboração da cultura dos não brancos. É isso que acontece. Então é fundamental. Esse ano a gente vai ter a Mocidade falando de Oxóssi, né? Aliás, curioso, porque a Mocidade vem falando de Oxóssi, a Grande Rio vem falando de Exu, e na mitologia afro-brasileira são três irmãos, né? Oxóssi, Exu e Ogum. E tudo isso no dia de São Jorge, que para o Rio de Janeiro é cruzado com Ogum nas umbandas, sobretudo. Então, a ritualística, né, a poética afro-brasileira vai estar presente com o trio
Exu, Oxóssi e Ogum. Isso é muito interessante, isso realmente é fundamental para as crianças, né? Criança de terreiro, criança de candomblé, de umbanda, isso é muito bom para a autoestima, isso é fundamental. E para quem não é também, né? Para quebrar essa, mesmo que a pessoa seja evangélico, católico, lógico. Encarar a beleza. A gente continua querendo que o filho estude Zeus, Atena, Hermes, Poseidon nas escolas e não admite que a criança estude Xangô, Oxóssi, Exu, Oxalá. Então isso é muito importante. Exu causou, o enredo de Exu, a sua fala sobre Exu, causou até uma reação de um deputado bolsonarista, né? Isso, você imagina. Foi o pastor Otoni, né, que resolveu dizer que o que estava acontecendo ali era um culto ao diabo com dinheiro público, não sei o que, por causa de subvenção que as escolas recebem e tal. E o mais curioso é que eu vejo citado um Twitter meu, que era uma coisa simples. Eu falava que a Grande Rio terreirizava, né, a Marquês de Sapucaí, nessa dimensão do encantamento, dessa coisa toda, e aí descobri que meu Twitter foi usado como um exemplo de que o desfile das escolas de samba, na verdade, é um espetáculo, né, de culto a Satanás. Você imagina isso? E é impressionante como essa gente fala do diabo. Ninguém está falando do diabo, né? Ninguém está falando nada disso, mas acontece. E aí aconteceu isso. A imbecilidade vai dominar o mundo ainda, não porque tem a competência, mas pela quantidade, né? Parece que estão proliferando, estão se multiplicando. O nosso falecido Wilson das Neves, grande, né, que era um frasista de primeira, e eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo com uma turma de sambistas, que era ele, o Wilson das Neves, Ney Lopes, Wilson Moreira. Então a gente fez um circuito do Sesc e tal, foi muito interessante. E as melhores coisas com essa turma eram os bastidores. E aí o velho Wilson das Neves, o malandro, né, ele gostava de falar uma coisa que me lembra isso que você colocou. Ele falava assim: o Russo, me chamava de Russo, o Russo, matar um leão por dia é fácil, difícil é desviar das antas. E está mais ou menos por aí. Está cada vez mais difícil. Eu acho que eu vi esse espetáculo, inclusive, lá na Graça Aranha, no Sesc. Fizemos na Graça Aranha, Eu cheguei a ver. Fizemos na Graça Aranha. Wilson das Neves, Tantinho da Mangueira, Monarco, Nelson Sargento, Wilson Moreira, Ney Lopes, a Garotada Nova, Moisés, Pedro Miranda. Mais ou menos esse, hein? Um timezinho mais ou menos esse, né? Esse time aí, rapaz, eu gostava dos bastidores. Mas é isso, né? Então é isso, a nossa cultura, é o que a gente tem de melhor, de mais sofisticado, de mais importante. É por aí. Agora, além desses enredos assim, que são políticos no sentido indireto, né, culturalmente políticos, né, tem também os políticos diretos, como o da Beija-Flor, por exemplo, né, que fala... Tem um trecho do samba da Beija-Flor que fala: quem é sempre revistado é refém da acusação. O racismo mascarado pela falsa abolição. Por um novo nascimento, um levante, um compromisso, retirando o pensamento da entrada de serviço. Perfeito. Direto. Fundamental sobre o pensamento negro, a força do pensamento negro, né? Um enredo muito interessante da Beija-Flor, que vem trazendo tudo isso numa escola que é visceralmente negra, né? Quem conhece a Beija-Flor, quem conhece Nilópolis, sabe perfeitamente disso. Então, você tem uma turma pensando esse tipo de coisa, e é importante, carnavalescos negros também, cada vez mais fazendo isso. O André, na Beija-Flor, ali, ao lado do Losada, isso é fundamental. Vinícius Natal colaborando com o enredo da Grande Rio, ali com a turma do Haddad e do Bora. João Vitor, por exemplo, carnavalesco negro, fazendo cubangue em homenagem a Chica Xavier, porque isso é fundamental, isso é importantíssimo, né? Ainda é pouco, mas eu acho que a gente chega lá. O Nibus da Tijuca vem com um enredo que eu acho muito político, um enredo sobre o povo Saterê-Mauê, né, que é o povo do Guaraná, num contexto em que nós temos o obscurantismo, o negacionismo e o crime, né,
voltados contra a Amazônia e contra os povos originários. Então é importantíssimo a Unidos da Tijuca fazer isso e está politizando isso, né? Está politizando a questão indígena de uma forma muito forte, muito contundente. O enredo está sendo desenvolvido pelo Jacques Vasconcelos e é isso, né? Então isso é fundamental. É importante. A escola de samba, ela está o tempo todo conectada com o tempo. Ela é feita por seu tempo e ela faz o seu tempo. Isso é fundamental. Então, essa coisa de não pode misturar com político, isso é uma maluquice, porque nós somos políticos, a gente está vivendo, né? É a polis, a gente está no exercício ali da política. Então, acho muito positivo que isso ocorra e é por aí mesmo. Não pode ser panfletário, porque é chato, né? Não porque seja errado ser panfletário. Não, e você tem que carnavalizar. Isso aí é um fato que eu acho muito interessante. Eu gosto de uma coisa carnavalizada. A Beija-Flor ganhou um carnaval com um enredo muito político há pouco tempo, se eu não me engano, 2018, por aí. Eu não gostei, porque eu achei que faltou carnavalização. É carnaval, né? Mas quando você consegue carnavalizar, isso é maravilhoso. Agora, por outro lado também, escola de samba cabe tudo, a pluralidade é fundamental. Viradouro vem com um enredo maravilhoso sobre o carnaval da gripe espanhola. Sensacional. Carnaval de 1919, né? Então, é uma beleza. Vila Isabel vem com um enredo de afirmação de um intelectual poderoso, quem sabe até o maior intelectual vivo do Brasil, que é Martim da Vila. Então, isso é fundamental. Eu acho que é por aí. A Mangueira também vem com a afirmação da própria comunidade, né? Vem o enredo afirmando seus ídolos próprios, né? Então, isso não é nada panfletário, porque também é muito difícil você estar numa escola de samba que é originária das comunidades pobres, que tem a maioria dos integrantes negros, pelo menos na maior parte do ano, né, negros, e aí você, a política, essas agruras políticas, quem sofre mais é essa turma aí, né? Então, se essas consequências da política, ou boas ou ruins, caem em cima dela, caem em cima desse grupo aí, vai ser difícil que eles não transponham isso para a avenida, né? O negócio é transformar em arte, como você falou, né? Sim, e carnavalizar. É carnaval. Isso aí é que eu acho fundamental. Carnaval, né? Então, o carnaval impõe a necessidade da carnavalização. Você tem que carnavalizar isso, né? A maneira como se carnavaliza é que determina se nós vamos ter alguma coisa panfletária ou não, né? Porque aí realmente fica complicado. Mas eu acho interessante, eu acho vigoroso que isso esteja acontecendo, é bacana. E acho a multiplicidade boa também, eu acho importante esse tipo de coisa, né? Essas diferentes abordagens. E outra coisa, Chico, essa crise toda, inclusive econômica, que abalou profundamente o setor da economia criativa do carnaval, porque as pessoas que não vivem o carnaval têm a impressão de que é uma festa em que todo mundo é vagabundo e tudo mais. E você tem uma cadeia produtiva da economia ligada ao carnaval que é crucial. Então você está falando de costureiras, você está falando de bordadeiras, você está falando de marceneiros, de ferreiros, de engenheiros, de escultores, de cantoras, de cantores, de músicos, né? É impressionante. E considerando que os desfiles só ocorrerão agora, é provavelmente o último setor que está voltando, é o da economia criativa do carnaval, né? Então isso é muito sério, e nós somos, o Rio de Janeiro, uma cidade do setor de serviços. A gente tem que reconhecer o que é o Rio de Janeiro. Então isso para o Rio de Janeiro é fundamental, né? Aliás... Até porque, você vê, no Rio, esse grupo aí de trabalhadores do Carnaval fica aqui o ano todo, né, trabalhando ali, tem um intervalo logo depois do Carnaval, mas rapidamente volta à ativa. Em São Paulo, por exemplo, já é diferente, né? Vem muita gente do norte do país, né, para trabalhar lá. Tem uma de Parintins que colabora. Tem pessoal que também chega aqui ao Rio de Janeiro, mas é muito forte esse intercâmbio, essa ligação. Cara, e hoje você tem isso. Espírito Santo fez agora. Eu assisti os desfiles de Vitória e foi muito bom. Foi muito bom. Você ali tem um movimento hoje de escolas de samba que é muito forte. E esse contato é interessante. Junho, por exemplo, vai ter Parintins, né? Vai ter Caprichoso, vai ter Garantido. Então, esse fluxo, essa troca é importantíssima. E é a economia da festa.
Evidente que a festa não tem que ser determinada exclusivamente pela mercantilização, pela economia, mas nós temos os trabalhadores da festa, que vivem disso, e é fundamental. E com o carnaval, você sabe disso, com o carnaval acontecendo em abril, né? Daqui a 15 dias você já vai ter que estar anunciando enredo para começar a preparar o carnaval de 2023. É isso que vai acontecer. Agora, você vê, é vigorosa, a cultura brasileira é vigorosa, a cultura do carnaval, do desfile, mas de uma maneira geral, a cultura brasileira, para onde você se virar, é isso, é esplendorosa, cheio de soluções, né, para imaginar que nessa dificuldade da economia que as escolas de samba estão passando, você viesse com um desfile meia bomba, mas pelo jeito não vai ser o que vai acontecer, pelo que eu estou vendo aí. E de uma maneira geral, a cultura brasileira sempre se resolve e simbolicamente também mistura ali cores, mistura classes sociais. Naquele momento ali do sambódromo, ou em outras, a gente está falando dos desfiles aqui, né? Mas em outras manifestações culturais também a gente vê misturas que são bem sucedidas. Eu fiz uma entrevista com o Chico Bosco uma vez, que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que tem uma utopia, ou uma ilusão talvez, de que a cultura brasileira, por ser tão forte quanto dá a ilusão de que ou deu a ilusão de que essa mistura de classes sociais, de branco com preto e tal, essa harmonização fosse uma coisa que ia acontecer naturalmente, como acontece na cultura. O Chico Bosco disse que o grande problema do Brasil é justamente que a gente não consegue transpor para outras áreas da vida o que acontece na cultura. Então, a cultura, a gente olha para a cultura e fica assim, porra, esse país se resolve. Esse país se resolve, só que isso não passa para a economia, não passa para a educação, não passa para outras áreas. O que você acha disso? Eu concordo, eu costumo dizer o seguinte, a nossa história é feita muito mais de tensionamento do que de consenso. Essa é uma questão que é importante encarar. E eu acho que o grande tensionamento que existe aqui é entre o Brasil e a brasilidade. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Esse embate entre o Brasil e a brasilidade. Quando falo Brasil, eu estou entendendo um projeto institucional de Estado-nação. Eu estou pensando nisso. E é nesse sentido, por exemplo, que eu já escrevi texto que deu até confusão, porque hoje em dia acontece uma coisa curiosa, que a pessoa lê, né, a manchete, não lê o texto e pela manchete conclui. E foi um texto em que eu dizia que o Brasil deu certo. E aí fui xingado, mas como o Brasil deu certo, o Brasil não pode ter dado certo, isso aqui é o cachorro latindo. Pera, Maxi, o Brasil não pode ter dado certo, como é que o Brasil deu certo? Que insânia é essa? Agora, se você lesse o texto, o que eu estava dizendo é o seguinte, o Brasil institucional, ele é pensado como um projeto de exclusão. Ele não é pensado como um projeto de inclusão que deu errado. Ele foi estruturado dentro da lógica da exclusão. Esse país não fez reforma agrária porque não quis. Porque em 1850, né, a elite do Império aprovou uma lei de terras que inviabilizava a divisão da propriedade. Né? Esse país não fez uma profundíssima reforma educacional porque não quis. O projeto era não fazer. Né? A Constituição da República de 1891 proibia voto do analfabeto e dizia que não era obrigação do Estado oferecer educação. Então tem um projeto aí que é um projeto de exclusão mesmo. Mas, ao mesmo tempo, nas frestas desse projeto de exclusão, foi se construindo a brasilidade, que está ligada ao campo da cultura e à construção de sentidos da vida nas bordas desse horror institucional. Né? E essa brasilidade é muito forte. Eu acho, inclusive, que é a brasilidade que pode nos salvar do Brasil, nesse sentido. Né? Pensando o Brasil como esse projeto de exclusão. É isso. Então, quando você pensa, por exemplo, no carnaval, na escola de samba, a escola de samba devia ser um modelo para a organização da cidade. Total. Porque é impressionante. As populações negras, no pós-abolição, completamente excluídas dos canais institucionais de participação política e exercício da cidadania, construíram as suas maneiras de interagir com a cidade. Isso é fundamental. Então, são construções coletivas de sociabilidade, criação de rede de proteção social, né, do pós-abolição. É impressionante esse tipo de coisa. Nós vivemos esse embate, a gente tem que encarar isso como um embate mesmo.
E, seguindo essa linha de raciocínio que você falou de que o Brasil deu certo, da outra entrevista que você me deu também para o UOL, né, eu pensei a frase que você dizia que é preciso fazer o Brasil dar errado. Sim. E essa entrevista fez muito sucesso. O Brasil também. Institucional, claro. Agora, o carnaval é essa afronta da brasilidade ao Brasil, né? E é uma relação curiosa, porque as escolas de samba, elas são instituições de negociação. A escola de samba negociou com o Estado, negociou com a contravenção, negociou com o turismo, negociou com a mídia, negocia, né? E ao negociar, você vai construindo ali as suas instâncias comunitárias. Então, quem acha que escola de samba está desconectada de suas comunidades é porque não vem acompanhando, né? As escolas de samba estão ali, a ala das baianas está ali, você tem baterias como setores orgânicos, e acho que hoje a gente tem uma tendência realmente de recuperação desse fundamento comunitário das escolas. E acho que isso, paradoxalmente, veio por causa da crise. Né? Então, não dá para fazer enredo sobre geleia de mocotó. Então, meu amigo, é isso mesmo, vamos mergulhar nesse tipo de coisa. O carnaval é a nossa. Agora como modelo, até como modelo você está falando, até para serve como modelo para a administração pública e até para as empresas, né? Porque você diz, cria uma rede de proteção, a escola de samba, mantém a tradição, é o lado social, mas também vai para a avenida e vai competir. Então tem que fazer direito dentro de parâmetros, às vezes até cruéis, né? Porque às vezes por um erro pequeno ali perde ponto, que vai fazer uma escola perder o carnaval. Então, e isso tudo feito dentro da lógica das próprias escolas de samba, criaram essa lógica e fazem ali tudo funcionar. São 20 óperas, né? Por noite que passam no sambódromo, o cara vai ali para um teatro na Europa, acha aquilo sensacional, maravilhoso, só que você passa aqui no sambódromo, você vê 20 óperas em movimento, com bateria, com gente que não é ator, treinado na hora, é um negócio louco. É o maior conjunto de manifestações artísticas simultâneas do planeta. É simplesmente isso. Porque ali você tem o canto, a dança, a dramaturgia, a percussão, né? O ritmo, tem tudo, é um espetáculo completo, né? O visual, é um negócio impressionante. Então, falando um pouco da chamada campo e bola, como diriam o pessoal do esporte, esse ano foram muitos sambas enredo que foram ganhos por gente de fora da comunidade. Eu te confesso que tenho isso das comunidades, né? Eu te confesso que eu tenho um pé atrás com isso, não quero ser purista. Mas já vem acontecendo há um tempo isso, né? Mas não sei se é impressão minha, você acompanha mais de perto, mas pareceu mais esse ano, mas nos últimos anos, realmente eu vejo nos últimos anos. Já vem isso. E eu, assim, adoro vários dos compositores que venceram, vou citar aqui um que eu adoro pessoalmente, que é o Marcelo Luz e vários outros. Mas, assim, eu vejo também que nesse momento do desfile é um raro instante para a turma que faz arte lá nas comunidades e vai ficar desaparecido por muito tempo, às vezes para sempre, aparecer, né? Como é que você vê esse fenômeno? Na boa, tranquilo? Não, eu acho que isso é um problema que os próprios compositores já detectaram, né? Porque nós tivemos uma onda ali que veio, sobretudo, com muita força a partir dos anos 90, entrou pelos anos 2000, em que o processo de escolha dos sambas de enredo começou a ser deturpado, as disputas de samba começaram a ficar extremamente caras, você começou a criar os famosos escritórios, né? Aquela turma de compositores que fazem, portanto, samba para 20 escolas, e aí encontram o financiador que banca esses sambas e tudo mais. E isso acabou gerando um problema muito grave, porque a gente parou com um processo de formação de compositores, de uma geração nova, né, que entrasse nesse processo. E isso é dramático, porque são as mesmas pessoas que continuam fazendo samba para as mesmas escolas. Como é que a gente vai renovar isso? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar com muita seriedade. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode baratear essas disputas?
Como é que a gente pode criar, por exemplo, porque isso é fundamental. Esses compositores mais cascudos, que têm ganhado tudo, né, até fazer um trabalho mesmo de formação de compositores. Por quê? Porque a garotada, né, ela não está interessada em ser compor samba enredo. Essa garotada está interessada em compor o funk, compor o rap, compor tudo isso. Então, isso é uma questão grave. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que encarar como uma questão de salvaguarda mesmo. Formar novas gerações de compositores. Porque você tem isso, por exemplo, em relação a Mestre Sala e Porta-Bandeira, você tem, por exemplo, trabalho do Mestre Dionísio, você tem trabalho que as escolas fazem, formação de ritmistas mirins, tudo isso tem acontecido. Mas na questão dos compositores, é dramático, né? Porque o samba de enredo é um gênero que hoje está sendo feito por uma quantidade muito pequena de compositores. Né? Muitos, inclusive, sem o vínculo com a comunidade. E por que chato, né, Simas? Porque o cara vai se dedicar ao samba enredo, que ele compõe uma música, né, um samba, que vai concorrer com outros, e no final da disputa, um ganha. E aquele samba que ele fez pode nunca ver a luz mais, ninguém mais. Aí, ou seja, o cara vai falar, para que eu vou me dedicar a isso? A ala dos compositores acabou, Chico. A ala dos compositores hoje é só uma denominação, porque não tem. A ala dos compositores da Portela não existe mais. Né? Então é isso que está acontecendo. E ótimo que as pessoas cheguem e façam sambas. Acho bacana o Carlinhos Brau fazer uma parceria com o Diego Nicolau, que é um cara que é da Mocidade, é cria da Mocidade. O Moacir Mangueirense está lá fazendo o samba dele para Mangueira, é bacana. Agora, eu acho fundamental que a gente faça um trabalho de renovação, pense nesse tipo de coisa, para que o gênero continue, né? Então, isso a gente só vai fazer formando compositor. E, para mim, a formação dos compositores tem que priorizar a comunidade do samba. Isso é crucial. Você circulou barracões esse ano? Deu uma olhada? Não, eu praticamente não fui pouquíssimo. Eu segurei muito a minha onda, né? E agora é que eu estou começando mesmo a me soltar, ficar um pouco assanhado. Para você ter uma ideia, eu fiquei 2 anos sem ir a show. Eu voltei agora, fui a um show da Maria Bethânia, né, com 3 vacinas, então eu segurei muito a minha onda. Agora eu vou te confessar uma coisa, eu gosto muito de ir a barracão, mas também gosto de não ver o barracão. É a surpresa, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, olha que coisa interessante, de visitar os barracões e tal, e sentir que se eu visse aquilo na avenida, eu talvez sentisse um impacto muito maior, né? Mas os barracões estão muito bonitos, o que a gente sabe, o que a gente percebe é que tem escola aí que está vindo com barracões belíssimos. Mas de sinopse de samba, quais são as curiosidades maiores que você tem para esse ano? Em relação às sinopses? Desfile. Então, assim, o que você sabe dos desfiles, de sinopse, dos enredos, dos sambas, das informações? Eu acho primeiro que a gente vai ter uma coisa muito interessante, que é esse desfile da Grande Rio sobre Exu, porque o Exu que eles estão trabalhando é um Exu rueiro, né? A rigor é um enredo sobre Exu como a rua. Então, quem está esperando que seja um enredo ligado exclusivamente ao Exu, Orixá e Urubano, talvez tome um certo susto, porque é Exu encarado como a presença da rua, isso é fundamental. Esse Exu carnavalizado da Grande Rio, com todo respeito, né, eu acho que vai ser extremamente atraente. Essa é uma atração que eu acho que a gente vai ter que ter. Eu estou numa expectativa muito grande em relação ao desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, até porque o ensaio técnico da Mocidade foi muito vigoroso, né, uma escola que entrou comendo o chão e tal, e acho que a gente pode ter surpresas. Uma escola que pouca gente tem falado dela, mas fez um ensaio primoroso e está afinadinha, foi o Salgueiro. O ensaio do Salgueiro foi um ensaio surpreendente, né? E o Salgueiro tem uma tradição em sua história que é o seguinte: Salgueiro, quando entra como favorito, as coisas não funcionam bem. O negócio do Salgueiro é ser o azarão. Acho que vem daí, né? E Beija-Flor com a força comunitária, eu estou esperando coisas interessantes. Mas eu te confesso que eu quero saber, quem for assistir aos desfiles, como vai render o samba da Unidos do Viradouro, né? A carta, o samba da turma do Felipe Filósofo, que propõe o formato originalíssimo, que é uma carta escrita por um Pierrot para o Carnaval.
gerou muita polêmica na tal da bolha carnavalesca, né? Gente odiando a carta, gente amando a carta. Eu achei que no ensaio a bateria da Viradouro estava um pouco acelerada demais, então vamos ver como é que a bateria vai vir para encaixar com o samba. E é isso que acontece. Eu só digo para você o que eu estou esperando. Eu torço para que a gente não tenha excesso de coreografia, que é uma coisa que tem acontecido nos desfiles e ensaios técnicos que me incomoda. Casais de mestre-sala e porta-bandeira muito coreografados, né? A dança do casal precisa de mais espontaneidade, as grandes porta-bandeiras que a gente tem no giro e etc. Ala de passista coreografada, que é um negócio que eu acho terrível. A gente tem uma dança do samba. Eu espero que elas não sejam excessivamente coreografadas, né? E vamos ver o que vai acontecer. E uma curiosidade específica que eu tenho é ver como é que as arquibancadas vão reagir depois de 2 anos, um ano sem carnaval. Eu estou apostando numa catarse. Eu já vou chegar no primeiro dia, que eu vejo o acesso, né, por causa do Estandarte de Ouro. Até porque o maior samba que vai cruzar Sapucaí é do acesso. É a reedição da Em Cima da Hora do 33 do Destino Dom Pedro II, que é um samba sobre os perrengues, né, de uma viagem de trem da Central a Japeri. Então, eu acho que quando chegar o grupo especial, eu já vou estar um pouco mais calmo, porque eu confesso que eu estou indo para o acesso com uma enorme expectativa, e no especial acho que já está com o couro curtido. Mas vai ter muita gente se emocionando, até porque tem outra coisa, Chico. Nós vamos assistir um público predominantemente carioca. É verdade. E essa é uma característica desse ano. É verdade. Então, predominantemente carioca. Vamos estar junto, né? Sim, predominantemente carioca. Não é um carnaval em que predomine o turista que vem de fora. Nós vamos ter uma arquibancada com muito carioca, muita gente da cidade que eu conheço que está indo, né, que deu o seu jeito de comprar ingresso. Você tem ingressos, alguns por preços realmente mais razoáveis. O grupo de acesso está R$25. Hoje eu peguei uma fila ali para conseguir um ingresso para o grupo de acesso e tal, para a Cândida, minha companheira, que vai desfilar Em Cima da Hora e depois quer assistir e tal. Então, eu estou curioso para ver essa arquibancada carioca, como é que ela vai reagir. Ou seja, esse vai ser o desfile que daqui a 10 anos a Viradouro vai fazer um enredo sobre esse desfile, né? Como é que foi o pós-pandemia de 2022. E vamos ver se aparece alguma surpresa. Eu estou na expectativa pelo reencontro, confesso para você. Mas última pergunta. Teve um trelelê do pessoal da Liga com o presidente Bolsonaro, lá com o pessoal da Secretaria de Cultura, uma época, o Jorge Pernigel chegou aí lá. Você acha que teve alguma ingerência, ou alguma tentativa de ingerência política nos enredos? Eu acho que o resultado mostra que não, né? Mas não, o que você... Não, eu acho que pode ter ocorrido até uma tentativa, uma sondagem nesse sentido. Mas se houve, foi um tiro pela culatra, porque o que a gente tem é um resultado completamente distinto, né? Então, eu acho que não. Eu acho que, evidentemente, houve uma tentativa. O governo do Brasil atualmente é o túmulo do carnaval, né? Não tem coisa mais anticarnavalesca do que isso que a gente está vendo aí, essa experiência aterrorizante. Então, eu acho que não. E eu te confesso que eu já estou na expectativa também do Carnaval de 2023, que vem daqui a pouco. Você imagina que é esse país terminar um desfile em abril, as escolas já começando a se organizar depois. Se tudo correr bem em relação à pandemia, esperemos que corra, né? Nós temos um segundo semestre com Copa do Mundo em novembro, eleições, acabou a Copa do Mundo, é você emburacar nos ensaios, porque o Carnaval de 2023 está aí. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, senhor. Eu te agradeço muito aí pelo teu tempo. Agradeço. Faz 10 milhões de coisas, aí achou uma brecha na agenda para bater um papo. Não, mas todas elas em torno do mesmo tema, pelo menos isso me salva. Na verdade, tudo que eu faço está relacionado às culturas de rua, sobretudo as culturas de rua do Rio de Janeiro. E a cabeça não fica doida, pelo menos você fica com a cabeça... Quando você fala comigo, eu não vou saber te dizer nada, até porque não dá. É o que eu fico dizendo até para uma turma de Twitter e etc. Olha só, sobre a maioria dos assuntos eu não tenho nenhuma opinião, porque eu sou um sujeito que tem um foco prioridade, de interesse que é prioritário, e aí ele acaba se estendendo para a música, para a escrita, para uma opção de coisa, mas
as culturas de rua da brasilidade. No fim das contas, eu só falo disso. Beleza. Antes de me despedir de vez do Simas, só vou te lembrar, você que está vendo esse papo, para ativar o sininho aí, assinar o canal, né, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para fazer circular esse conteúdo que eu costumo repetir, que no YouTube tem muito conteúdo de extrema direita, discurso de ódio. Então esse canal que é pequeno, está querendo crescer, começando agora, querendo crescer, quer ser um cantinho para um papo mais saudável, para a gente falar de coisas mais progressistas e saudáveis. Então, se você também quer compartilhar dessa ideia, dessa turma, compartilha aí esse vídeo e, mais uma vez, Simas, brigadão, hein? Sucesso pro fogão, hein? Obrigado, Chico. Tamo junto. Valeu. Tchau. Vamos lá. Aquele abraço.